RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Primeiramente, conhecendo os destaques que vão marcar esta edição. ARMA considera cedo falar da estabilização dos preços dos combustíveis para os próximos meses. Presidente da Câmara Municipal da Brava apela à intervenção do Governo para resolver ligações marítimas de e para a ilha. Possível contratação de cerca de 2.500 jovens cabo-verdianos por operadoras turísticos da região do Algarve pode pôr em causa a qualidade do destino turístico cabo-verdiano, uma constatação do presidente da Cabo Verde Empresas. Aeroporto Internacional de Taiwan reforça segurança depois de ameaças de bomba. Segue o desenvolvimento destas e outras notícias numa edição de Humberto Santos. Muito boa tarde. O grupo de acompanhamento da crise energética justifica a diminuição na ordem dos 9,98% dos combustíveis, dos preços dos combustíveis, com um conjunto de fatores externos, nomeadamente a evolução do preço do petróleo no mercado internacional e a redução dos impostos sobre os produtos petrolíferos em Cabo Verde. No entanto, o administrador da ARMA considera que ainda é cedo para falar da estabilização dos preços dos combustíveis para os próximos meses. Esta é uma notícia que vamos apresentar um pouco mais à frente neste jornal. Face às inúmeras dificuldades de transporte que a população da Brava continua a enfrentar, o presidente da Câmara Municipal apela à intervenção do Governo. João Batista Silva. Confrontado com o facto de um adolescente de 13 anos de idade ser transportado ao Hospital Regional do Fogo no passado domingo, numa pequena embarcação da pesca sem as mínimas condições, mas que acabaria por falecer horas depois, o presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, reafirmou a importância que é ter uma embarcação que pernoite no Porto da Furna. Embora se tenha feito a evacuação numa pequena embarcação de pesca, sem dignidade nenhuma, e sem as condições mínimas. Daí que o apelo da Câmara Municipal é, uma vez mais, se resolver definitivamente essa questão. É tempo demais de estarmos repetidamente a falar de problemas de transportes para com a Brava. O quadro geral dos transportes, quando a CV Interilhas tem todas as embarcações operantes, o quadro é muito bom para a Brava. Mas com os 3 barcos avariados, o quadro para a Brava tornou-se crítica, porque deixou de permanecer na ilha. E uma ilha que nós não temos outras possibilidades de evacuação em caso de emergência e ainda com grandes limitações a nível da prestação dos cuidados de saúde. Francisco Tavares apelou uma vez mais ao Governo para que encontre uma solução imediata quanto à questão das ligações marítimas de e para a Brava. Enquanto Presidente da Câmara, dentro das minhas funções nessas áreas, só tenho de continuar a apelar aos membros do Governo para uma solução o mais rapidamente possível e também apelava talvez à solidariedade de todos os cabo-verdianos para que algo seja sacrificado em Cabo Verde para que definitivamente se encontre uma solução para a Ilha Brava e nunca mais termos de falar de falta de ligações entre a Brava e o Fogo e mormente em casos de emergência. Declarações do presidente da Câmara Municipal face às dificuldades de transporte por que passa a população da Ilha Brava. E voltamos à notícia de abertura. O grupo de acompanhamento da crise energética justifica a diminuição na ordem dos 9,98% do preço dos combustíveis, com um conjunto de fatores externos, nomeadamente a evolução do preço do petróleo no mercado internacional e a redução dos impostos sobre os produtos petrolíferos em Cabo Verde. No entanto, o administrador da ARMA considera que ainda é cedo falar da estabilização dos preços dos combustíveis
combustíveis para os próximos meses. Jornalista José António dos Reis. Carlos Ramos, administrador da ARME e membro do Grupo de Acompanhamento da Crise Energética, explica que a baixa nos preços dos combustíveis para o mês de agosto deve-se a um conjunto de fatores externo e interno, nomeadamente a aplicação das medidas tomadas pelo governo, como a alteração da taxa de importação e a aplicação da lei que altera as taxas de direitos de importação. A gasolina, que era o direito de importação de 20% para 10%, o gasóleo não paga o direito de importação e o fuel também paga o direito de importação de 5%, deixou de pagar para a taxa de 0%. E sobre o imposto de consumo especial, que era 10% do custo do produto, passou a ser um valor de 6 escudos para cada litro da gasolina e para cada litro do gasóleo. Em julho tivemos uma queda significativa do preço do crudo, sendo certo que nesta altura o que concorreu para que haja essa queda é sobretudo a valorização do dólar, em que os investidores, quando há uma valorização do dólar, deixam de investir nos commodities e passam a investir no dólar. Temos também um outro fator que é a China, por causa dos confinamentos, a possibilidade de confinamentos na China por conta da Covid. O grupo nota ainda que a alteração nos impostos contribuíram para que a gasolina ficasse mais barata do que o gasóleo no mercado nacional. O preço da gasolina está para preço do mês de agosto, estou sempre cerca de $1.125 uma tonelada, enquanto que o gasóleo 1.126, uma diferença praticamente de $1. Mas dividir esse valor por 1.300 e tal ou por 1.100 e tal, isso claro que a gasolina ficaria com um preço menor, já que está a dividir por um volume maior. Um outro fator também para que a gasolina baixasse mais o preço do que o gasóleo tem a ver com os impostos. A gasolina tem muito mais impostos do que o gasóleo. Como tinha dito anteriormente, a gasolina pagava 20% de direitos de importação e neste momento paga só 10%. E o gasóleo não tem direitos de importação, portanto fica nulo qualquer alteração no caso do gasóleo. Carlos Ramos, do Grupo de Seguimento, nota, que, no entanto, que ainda é cedo ou prematuro para falar na estabilização dos preços dos combustíveis para os próximos meses. No entanto, lembra que o mecanismo de fixação dos preços está a funcionar de forma normal desde o mês passado. A Cabo Verde Empresas está preocupada com a possibilidade de cerca de 2.500 jovens cabo-verdianos poderem vir a ser contratados por operadoras turísticos da região do Algarve. A associação considera que uma eventual saída do país dos jovens quadros formados nos ramos de hotelaria e restauração irá pôr em causa a qualidade do destino turístico cabo-verdiano já na próxima época alta. Andrea Benoli, presidente da Associação Cabo Verde Empresas, explica que os operadores portugueses estão interessados em jovens formados com experiência profissional e que estejam no ativo. Vão escolher os funcionários melhores e isto claramente poderá prejudicar a qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas cabo-verdianas, sobretudo no âmbito do setor turístico, porque de facto os melhores provavelmente irão para Portugal. Isto será digamos assim, um depauperamento do que é o know-how e o conhecimento aquisido através da formação dos institutos públicos, mas também da formação que foi fornecida através das empresas, na experiência profissional, no afinamento daquilo que é a formação académica dos funcionários. Pelas contas da Cabo Verde Empresas, se, como se prevê, forem contratados 2.500 funcionários para irem trabalhar em Portugal, isso representa uma quebra de cerca de 25% do total de 9.050 empregados no setor da hotelaria. Cerca de 2.500 pessoas que irão fugir de Cabo Verde para trabalhar em Portugal, sobre um total de cerca de 9.000 trabalhadores. Isto está a dizer que é mais de 25% dos nossos funcionários de quadros
provavelmente irão para Portugal. Pode ser mais, isto eu não sei, a ver, claramente isto irá prejudicar esta época alta, e se não conseguimos, de qualquer forma, compensar a qualidade, sobretudo a qualidade dos nossos serviços, isto claramente irá prejudicar o destino em termos de imagem e, portanto, em termos quantitativo, aquilo que será a próxima época alta. O presidente da Associação Empresarial de Cabo Verde considera que a retenção de mão de obra qualificada em Cabo Verde não passa apenas por melhorar os salários, até porque, diz Andrea Benoli, por esta via as empresas cabo-verdianas já são competitivas. Não é apenas uma questão salarial, não é uma questão de empresas que têm que encontrar uma forma para manter os próprios funcionários. Neste caso, é mais uma condição do país. E, neste sentido, eu fui solicitar o governo para, no âmbito de um setor considerado estratégico como o setor do turismo, encontrar formas para negociar, pelo menos negociar esta saída dos funcionários formado com dinheiro público e também pelo setor privado. A associação garante que já expôs a sua preocupação ao governo e espera agora uma resposta no sentido de se proteger às empresas que investem no setor do turismo, ao menos, afirma Andrea Benoli, que haja alguma contrapartida para o país com a imigração de quadros qualificados num setor estratégico para a economia nacional. Este é, de resto, um assunto que o Ministro do Turismo e Transportes já havia respondido no programa Quarta à Noite do passado dia 20 de julho. No programa, a preocupação foi colocada pelo empresário e também presidente da Associação dos Restaurantes e Bares da Ilha do Sal, Américo Soares, que dizia falar com propriedade de causa, uma vez que havia acontecido com o seu restaurante em que empresas portuguesas levaram jovens nos quais havia investido na sua qualificação. O ministro Carlos Santos respondeu na altura que é um assunto que também o preocupa, mas que deve ser analisado com serenidade, porque os jovens também têm a sua liberdade de querer trabalhar noutro país. São questões também que nos preocupam. Porque, como diz bem, é todo um investimento feito não só pelos os operadores, mas também pelo próprio governo, a formar jovens e de repente nós podemos ver uma saída. Mas eu acredito que aqui nós temos que ter aqui alguma serenidade em fazer uma análise sobre o que é que vai acontecer, porque as pessoas têm a sua liberdade de movimentar, não é? Mesmo que não viessem operadores à procura de trabalhadores cabo-verdianos, os cabo-verdianos hoje em dia, então, com tudo aquilo que são as redes sociais, têm conhecimento dessas situações. Mas o Ministro do Turismo acredita que Cabo Verde terá capacidade de reter os jovens, mesmo que no início saiam alguns. Portanto, nós temos é que ter cada vez mais a capacidade de atrair, reter os nossos jovens em Cabo Verde. E por isso teremos que fazer esse trabalho de criar emprego qualificado. Poderemos, provavelmente, numa primeira fase, porque tudo é algo novo, ter essa saída de alguns jovens à procura de um emprego melhor, como disse o Sr. Américo. Qualquer jovem quer ter um emprego melhor, mas eu creio que nós juntos poderemos trabalhar para ver como nós poderemos reter. Nós poderemos ter no início alguma saída, mas eu entendo que cada vez mais Cabo Verde, com o seu desenvolvimento, fazendo um desenvolvimento saudável, sustentável, com a criação de empregos qualificados, nós teremos capacidade de reter a nossa juventude. Carlos Santos citou o contrato de gestão assinado com a Vinci como um exemplo do que o governo pode fazer para criar emprego qualificado para reter jovens em Cabo Verde.
Os vereadores do MPD na Câmara Municipal da Praia negaram hoje quaisquer responsabilidades na não aprovação da deliberação sobre a regularização da progressão dos bombeiros municipais. A proposta que esteve em apreciação na reunião da Câmara da última quinta-feira não contou com o voto favorável do MPD por razões que a vereadora Ednalva Cardoso explicou hoje em conferência de imprensa. Não coloca um conjunto de questões que não tatam, de nosso ponto de vista, antes de fazer a aprovação, que não ser pelo menos informado, sabendo que a nós não tem direito à informação, não tem estado a solicitar e nunca tem tido nenhum tipo de respostas. Francisco Carvalho está falando, mas tem um parecer de gabinete de recursos humanos. No pedir aquele parecer, quando sabe, mora que não também vota, que tem parecer de recursos humanos anexado ao documento, no perguntar sobre a questão orçamental, que é fundamental. A nós não tem que saber naquele orçamento que aquela progressão lista também ser enquadrado. Nunca respondido. Se é de 2022, se é no ano em curso, se é de 2023 ou se é de 2024. E nunca obteve aquela resposta ali. Ednalva Cardoso questiona ainda a acusação de bloqueio feita pelo edil Francisco Carvalho aos vereadores do MPD, quando, recorda, ele dispõe de maioria na Câmara. 4 vereadores de MPD, já no Jobel Naturológica, Matemática e outras ciências, que pode ganhar 5. Francisco Carvalho tem que explicar modo que 4 vereadores de MPD que se deixar governa na Câmara, que a ele tem maioria. Ao presidente da Câmara da Praia, os vereadores do MPD perguntam de que forma é que quer resolver os problemas das progressões dos bombeiros municipais se no orçamento para 2022 não inscreveu verbas para tal. E o mais gritante de tudo é no orçamento que é publicado na BO, que senhores jornalistas podem ter acesso como área de conhecimento público. Ora que não também hoje, na mapa 2, orçamento de despesas de funcionamento e investimento no município, para a matéria de progressão foi previsto 0 escudos cabo-verdianos. Os vereadores do MPD pedem a Francisco Carvalho que pare com o populismo, ao mesmo tempo que o desafiam a imprimir à cidade da Praia o ritmo de desenvolvimento que herdou em 2020. É a reação dos vereadores do MPD na Câmara Municipal da Praia à acusação feita por Francisco Carvalho de que a regularização da progressão dos bombeiros municipais que estão em greve por tempo indeterminado é culpa dos deputados municipais do MPD que não aprovaram uma deliberação feita para o efeito. A Câmara Municipal da Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau, acaba de receber 2 viaturas IAS que servirão para transporte escolar e também para transportar jovens que frequentam o ensino pós-laboral do concelho. As viaturas são oferta da CV Telecom, um investimento que ronda os 6.000 contos, avança o PCA dessa instituição, João Domingos Correia, nessa reportagem assinada por Rony Brito. São 2 viaturas Toyota IASAS e as chaves foram entregues ao presidente da Câmara do município da Ribeira Brava, que agradeceu a doação. Conforme o autarca José Martins, as 2 viaturas irão apoiar um transporte escolar e outras necessidades do concelho. Seriam viaturas para dar resposta às necessidades do dia a dia, mas também enquadrado num projeto de educação, sobretudo do ensino pós-laboral. E este ato demonstra claramente que temos parceiros neste domínio. Mas também gostaria de destacar outros projetos que a Câmara tinha apelado à CV Telecom, como a da rede de móvel para queimadas. Ao ano passado foi instalado. Estamos a falar da rede de móvel para a Estância de Brás, que está em processo de finalização, e outros projetos que ainda a CV Telecom tem em carteira, que irão de facto dar melhor cobertura com as novas tecnologias, a internet para os jovens e contribuir também para a sua formação. O presidente do Conselho de Administração da CV Telecom, João Domingos, diz que a oferta das 2 viaturas insere-se na estratégia do Departamento Social da empresa, nomeadamente nos sectores-chave onde há mais dificuldades, como por exemplo a área da educação. A Cabo Verde Telecom
é a única empresa nacional subscritora do Pacto Global. O que é o Pacto Global? O Pacto Global é um programa das Nações Unidas para lutar por execução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E dentro do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio, nós temos a educação e a erradicação da pobreza. Nós queremos juntar essas duas coisas. Investir não é trazer duas viaturas, eu vou corrigir, é investir na educação, juntamente com a Câmara Municipal. E fazer com que a educação seja uma das alavancas para o combate e erradicação da pobreza aqui no município da Ribeira Brava. Nós acreditamos que se trata de uma parceria muito profícua, porque a educação é a pedra basilar para tudo. Nós precisamos de valorizar as pessoas, precisamos de capacitar as pessoas para que as pessoas assumam a responsabilidade de desenvolvimento do território da Ribeira Brava. O PCA da CV Telecom avançou ainda que a empresa tem outros projetos em curso na Ilha de Chiquinho, como por exemplo o reforço na rede móvel na zona da Estância de Brás e também em algumas localidades no município de Tarrafal. Estamos, portanto, com projetos em curso aqui em Estância de Brás, que tinha uma cobertura deficitária ou não tem cobertura. Eu diria que não tem cobertura. Eu estive lá por presenciar no mês de novembro que não havia rede praticamente. Nós estamos a desenvolver também a rede móvel no município de Tarrafal, na cidade. Há zonas sombras. Estamos a melhorar isso para ver se o município de Tarrafal, cuja cidade é maior, tem uma boa cobertura da rede móvel. E acreditamos que, trabalhando, portanto, ao lado destes dois municípios, na melhoria da conectividade, estaremos a reduzir aquilo que, através da via marítima e via aérea, não temos conseguido até aqui. As duas viaturas custaram cerca de 6.000 contos à CV Telecom e a Câmara do município da Ribeira Brava promete um bom uso. Ainda em São Nicolau, o município do Tarrafal assinala hoje o seu dia com uma sessão solene, um evento que lhe daremos conta em outros serviços informativos. A campanha agrícola no município de Santa Cruz tem sido fraca devido à falta de chuvas, afirmam os agricultores e proprietários que ainda mantêm esperança numa boa azágua deste ano. O jornalista Ângela Mendes. Nos últimos dias, a chuva amiga tem falado de montanha no interior de Santiago, mas nem todos os municípios têm tido a sorte de recebê-la. É o caso no município de Santa Cruz, segundo relatos de alguns agricultores e proprietários. As águas não se está à espera, graças a Deus. Se espera aquele chuva, para quem não chumba não é o que se me dá você. Semente mau. Então aquele chuva aqui ainda é suficiente para ali? Não, naquele é leve para cima, não se espera ainda, esperança. Então ali na Santa Cruz pessoas ainda começam assim? Alguns assim. As águas na Santa Cruz, tudo aqui está à espera de chuva, é isso. Então chuva aqui ainda é suficiente para que comece assim, né? Não. Para já é que garante sementeira, sobretudo já estraga chão. Tem que esperar ou chuva ou para esperar chão seco. Chuva já é chão seco, brufa aqui, brufa. Com o calor que ela levanta ali. Então ali na Santa Cruz ainda cara para cima? Não, assim. Ali cara para cima. Para o chão seco. Então essa só está espera chuva para o Deus, de fé, mas Deus está chuva. Em relação à cultura de regadio, Zé Rui e Dona Nanoca dizem que a água não tem sido suficiente e também não tem chegado com boa qualidade. A água que está suficiente e não só de má qualidade, por falta de chuva. Ainda te criam alguns... Planta que está desenvolve, ainda tem uma produção menos e despesa agora está contínua. Pronto, que é o maior problema que não tem. Nós agricultores. A água está uma caça de chuva. Se uma estava aqui, mesmo que estava de água, ia começar a salir. Os agricultores do município de Santa Cruz aguardam pelas chuvas e pedem apoio do governo com as sementes, que tem sido também um problema para os camponeses. A esperança dos camponeses. E o governo de Cabo Verde saudou hoje, em comunicado, a partida do primeiro navio de cereais do porto de Odessa, marcando a retoma das exportações de cereais desde a Ucrânia, em cumprimento dos acordos recentemente assinados entre a Rússia, as Nações Unidas e a Turquia, por um lado, e entre a Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia, por outro. Diz o governo no comunicado que saúda igualmente o papel decisivo desempenhado pelas Nações Unidas e pela Turquia para a conclusão desses acordos e para o funcionamento dos mecanismos estabelecidos, criando assim condições para aliviar a insegurança alimentar global que afeta sobretudo países frágeis como Cabo Verde, que enfrentam emergência social e económica. Cabo Verde mais encoraja as partes a prosseguirem no cumprimento dos compromissos assumidos e a privilegiarem meios pacíficos para a resolução do conflito que as opõe, lê-se no comunicado.
E agora o desporto neste jornal. A equipa da Palmeira vai para a ilha de Santiago com o propósito de vencer a Taça de Cabo Verde. Foi na hora da partida que a Rádio de Cabo Verde ouviu tais declarações do treinador adjunto Toca e do capitão Lache. Moisés Évora assina a reportagem. Na hora da partida da caravana da Palmeira para a ilha de Santiago, onde vai competir para a Taça Cabo Verde, a Rádio Pública ouviu reações. O técnico adjunto Toca adianta que se trata de uma competição nacional e salienta que em todas as provas a Palmeira entra para vencer. Nós também entramos nessa Taça de Cabo Verde, mesmo mentalidade, mesmo atitude, que é para não vai buscar essa taça na praia. E essa preparação, a maneira que foi? Foi uma preparação um bocadinho atribulada, porque pronto, depois daquele campeonato nacional não fiz aquele primeiro eliminatório de taça, depois tive as indefinição de viagens e etc, onde é que tive jogadores que por outros compromissos tive que ausentar de ilha, outros por questão de lesão. Então a equipa que eu tive 100% concentrada e junto que era para fazer essa preparação, mas pronto, que já que estava junto não fazer bom trabalho, eles mostraram boa mentalidade, eles mostraram disponível. Então o trabalho tem sido bem. Não seguem na caravana os futebolistas Aitonas, que estão ausentes da ilha. O capitão Lache deixa entender que a turma verde-branca tem estatuto para lutar por todas as competições. Uma fase final onde é que Palmeira não sabe a toda competição ele tem para ganhar. Eu saber não fui vice-campeão de Cabo Verde, ainda não tenho ritmo na perna, porque não tenho estado a treinar, que algumas ausências, jogador que está fora Grinha-se e outros por questão de lesão, mas que a gente está na plantel Grinha-se está motivado para o jogo de taça, que é quinta-feira na Figueirense. O que pode esperar de Palmeira nessa fase? É um Palmeira forte, um Palmeira que está entrando no jogo com atitude para ganhar. É um Palmeira, desde o início da época, não sabia um Palmeira entrar em toda competição com um foco enorme, que é para ganhar título. E assim não te vai para a praia, que fogo na ganha Taça de Cabo Verde e termina a época em grande. Recordar que a Palmeira esteve na final do Campeonato Nacional frente à Académica do Mindelo. A Palmeira é vice-campeã de Cabo Verde. Além fronteiras, o aeroporto internacional de Taiwan aumentou o seu nível de segurança após uma ameaça de bomba hoje, poucas horas antes da potencial chegada da líder do Congresso dos Estados Unidos, que está a provocar ameaças da China. A operadora do aeroporto maior de Taiwan recebeu hoje de manhã uma ameaça que alertava para a colocação de 3 engenhos explosivos nas suas instalações, avançou a agência de notícias taiwanesa CNA. Segundo a agência de notícias, a polícia garantiu não ter encontrado nada suspeito no recinto do aeroporto, mas reforçou a segurança do aeroporto para garantir a estabilidade dos voos. O incidente está agora a ser investigado pela Procuradoria de Justiça. Uma das companhias aéreas que já admitiu ser afetada pelas restrições no tráfego aéreo é a Xiamen Air, a primeira privada da China. O Supremo Tribunal da Rússia decretou hoje a organização terrorista, o batalhão ucraniano Azov, dos últimos defensores da cidade de Mariupol, agravando a situação dos combatentes que foram feitos prisioneiros no sul da Ucrânia. Citado pela agência TASS, uma juíza do Tribunal Supremo russo afirmou que a decisão cumpre o pedido administrativo da Procuradoria-Geral, reconhecendo a unidade paramilitar ucraniana Azov como organização terrorista e interditando as atividades dos seus efetivos na Rússia. É o ponto final portanto, deste jornal, e queríamos também avançar com esta notícia que acabamos de receber
falecimento do arquiteto Pedro Martins, ele que foi também combatente da liberdade da pátria, esteve preso no campo de concentração de Tarrafal. Portanto, esta notícia de última hora, que acabou de falecer Pedro Martins, uma portanto, informação que a Rádio de Cabo Verde vai apurar com mais pormenores e trazer à antena nos próximos serviços informativos. Mira Cardoso. Humberto Santos, 13h29. Vamos aqui repor os títulos que marcaram esta edição. Arma considera cedo falar da estabilização dos preços dos combustíveis para os próximos meses. Presidente da Câmara Municipal da Brava apela à intervenção do Governo para resolver ligações marítimas de e para a ilha. Possível contratação de cerca de 2.500 jovens cabo-verdianos por operadores turísticos da região do Algarve pode pôr em causa a qualidade do destino turístico cabo-verdiano, uma constatação do presidente da Cabo Verde Empresas. De resto, um assunto que o ministro do Turismo já havia respondido no programa Quarta à Noite do dia 20, em que ele dizia que Cabo Verde tem a capacidade para reter os jovens, criando postos de emprego com qualidade, mas é um assunto também que se deve analisar com cautela e serenidade, uma vez que os jovens também têm liberdade para procurar emprego noutro país. E para terminar, dizemos também neste jornal que o aeroporto internacional de Taiwan reforça segurança depois de ameaças de bomba. Edição deste jornal Humberto Santos, a técnica civil São Andrade e no apoio à realização a Jamila Carvalho. A informação regressa às 15 no jornal Aquela Hora com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.